Eu estou falando sobre esse tema, se chama assim, a igreja que eu quero fazer parte. Como eu falei domingo passado, é muita petulância da minha parte dizer qual a igreja que eu quero fazer parte. Eu falei domingo passado que, na verdade, essa não é uma escolha nossa. Jesus é quem disse, eu escolhi a vós outros. Eu que chamei vocês. As pessoas enganam, as pessoas falam assim, a igreja precisa de mim. A igreja precisa do meu potencial, precisa dessas coisas. Não, queridos, é nós que precisamos da igreja. A igreja como o corpo do Senhor Jesus, como a Assembleia dos Santos, como aqueles que foram chamados por Jesus, é nós que precisamos da igreja. Nós precisamos entender de fato que a igreja, ela é como se fosse um protótipo do reino de Deus. Que a maior pregação de Jesus era o reino de Deus. Um dos maiores privilégios que Deus pode conceder a um homem é ele fazer parte da sua igreja. A igreja que Jesus disse que ele vai buscar quando voltar. A igreja que se você morrer, a igreja vai se encontrar com Jesus. Você sendo igreja de Jesus. Falamos domingo passado que a igreja não se constitui da construção, da sua história, nada disso. Falei domingo passado, uma igreja que eu quero fazer parte dela, é que ela seja doutrinariamente bíblica. A igreja precisa ser bíblica na sua doutrina, no seu ensino, na sua pregação, no seu modo de viver, no seu fundamento ela tem que ser bíblica. Muita gente fala assim, eu já ouvi essa bobagem, a igreja criou a Bíblia. Não, é a Bíblia que criou a igreja. É com a pregação da palavra, quando a semente cai no coração de alguém, essa pessoa se converte e se torna igreja. Não é o contrário, é a Bíblia que cria a igreja, e a igreja que por um lado defende a Bíblia, no sentido de defender a sua verdade, mas uma igreja que eu quero fazer parte, que ela seja bíblica. Por que eu falo isso? Porque nesse mercado da fé nós temos várias igrejas, vários modelos de igreja, que têm um monte de ideias, mas às vezes o fundamento não é bíblico. E hoje eu quero pensar com você uma outra questão de uma igreja que eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte de uma igreja em que ela seja cristocêntrica na sua pregação, onde a pregação dela está centralizada na pessoa de Jesus e na sua obra. Essa igreja eu quero fazer parte dessa igreja. As igrejas, elas podem ter uma Bíblia, elas podem ter um pregador eloquente, elas podem ter uma história, elas podem ter tudo, mas se elas não for cristocêntricas, eu não quero fazer parte dessa igreja. Elas podem até ler a Bíblia, você pode ligar a televisão e ver vários modelos dela, mas uma igreja que eu gostaria que fizesse parte é que ela fosse cristocêntrica na sua pregação. A vocação da igreja é pregar a palavra de Deus. Jesus, quando chamou os discípulos, os designou para que eles pregassem a palavra, né? A igreja, ela é uma religião, não gosto dessa palavra, mas vou usar, é uma religião da palavra de Deus. E por quê? Porque o Deus vivo é o Deus da palavra, é o Deus que ele se revela de modo salvífico, é um Deus que se revelou à humanidade através da sua palavra. E nós precisamos reconhecer, queridos, que todos aqueles que se dizem igreja de Jesus e pregam, eles precisam pregar a palavra de Deus, e eles precisam pregar Cristo. Pregar Cristo, isso não é novo. Quando nós olhamos para a história da igreja, e aqui eu vou me focar só num ponto da história da igreja, nós vamos perceber que houve um momento da história da igreja em que a igreja não mais era Cristo o conteúdo da sua pregação. Foi no período da Reforma Protestante, do século XVI. Foi um movimento que foi ligado a um reconhecimento. Eles estavam com uma necessidade urgente para que a igreja daquele tempo fosse reformada. As suas instituições, a sua prática, as ideias que naquele tempo era a igreja católica romana, a igreja do Ocidente. Então, no século XVI, era óbvio que a igreja católica ela precisava de uma reforma urgente. Alguns diziam que a igreja daquele momento, a igreja católica romana daquele momento, que o sangue da igreja tinha parado nas veias, de tão morta que ela se encontrava. E aí, quais as razões que eles levavam a pensar isso? Por exemplo, havia uma burocracia enorme no meio da igreja, que a tornava a igreja corrupta. Era isso que estava no século XVI. A moral da liderança da igreja, eu vou dizer a palavra que é clero,
que é a parte do sacerdote, do padre, da liderança maior da igreja, eles estavam frouxos e eles estavam recheados de escândalos em suas congregações. No nível mais elevado, alguns historiadores dizem que o clero, nem nas paróquias eles iam. Conta-se, um dos historiadores contam, que havia um arcebispo de uma paróquia, eu estou falando 1450, antes um pouquinho da reforma, o caos que estava na igreja daquele momento, que conta-se que um arcebispo, ele compareceu à sua igreja, a paróquia a qual ele tinha que ensinar, que ele tinha que pregar e tudo mais, uma vez em toda a sua vida. E quando ele apareceu, não se tratava de um bom evento, porque ele apareceu no seu funeral. Ele era o padre da paróquia, o responsável da paróquia, ele só apareceu no momento da sua morte. Naquele tempo, queridos, a maioria dos cargos eclesiásticos da igreja, a maioria dos cargos eclesiásticos mais elevados, eles eram obtidos de forma altamente duvidosa. Havia uma conexão com as famílias, ou famílias que tinham uma situação financeira melhor, que colocavam os seus candidatos numa situação tal para que eles pudessem ser padres, em alguns casos serem até papas. A história conta que um certo duque obteve a indicação do seu filho para o campo de bispo numa determinada cidade, em 1451. Só que essa indicação nunca aconteceu, porque esse menino tinha 8 anos de idade. Indicaram um menino de 8 anos de idade para ser bispo de uma paróquia. O Papa Alexandre VI, 1492, ele era membro de uma famosa família, e ele obteve o seu papado, ele se tornou papa da igreja, apesar dele ter diversas amantes e 7 filhos que ele conseguiu. Por que eu estou citando isso? Isso era o caos da igreja. Isso é só uma ponta da sujeira que estava naquele tempo. Alguns que não eram nem cristãos, um famoso chamado Maquiavel, um italiano famoso na época do Renascimento, escreveu um livro chamado O Príncipe, que ajudou a mudar a forma de governo de vários países. Ele chegou a dizer, ele não sendo cristão, ele não sendo católico, ele não sendo nada, ele falava assim que a Itália era frouxa, porque a igreja vivia atolada em escândalos. O seu clero estava atolado em escândalos. Para muitos, o clamor por uma reforma da igreja era algo que pulsava no coração de muita gente, por causa dos desvios morais, dos desvios administrativos da própria igreja. As denúncias que aconteciam no século XVI eram denúncias por causa do abuso e da imoralidade que precisava ser eliminada. O Papa daquele tempo, ele se preocupava muito mais com seus negócios. Eram homens avarentos, imorais e abusavam do poder. O clero daquele tempo precisava ser instruído de modo apropriado. Costumavam se colocar padres que eles não sabiam nem ler. A igreja estava vivendo um caos naquele tempo. A administração da igreja deveria ser simplificada e purificada por causa de tanta corrupção. E a necessidade mais importante, queridos, a espiritualidade da própria igreja. Havia uma necessidade urgente deles voltarem novamente à fé bíblica, voltar à igreja conforme diz nas Escrituras. Havia uma necessidade enorme de uma reforma da doutrina, uma reforma na sua teologia. A igreja estava totalmente perdida e havia perdido a sua herança espiritual, havia perdido os princípios centrais das Escrituras. O triste estado da igreja, queridos, do século XVI, era só um sintoma de uma doença radical. Que doença que era essa? Eles haviam se desviado da fé cristã. Eles não conseguiam mais compreender o que era o cristianismo. Era a igreja do século XVI. Eles clamavam por uma reforma na própria igreja, para que eles pudessem voltar ao genuíno cristianismo.
Tudo isso descaracterizava a igreja de Jesus. Diante disso, Deus levanta alguns homens, e aqui de forma bem específica, Lutero. E Lutero percebeu, entre vários que tentaram, percebeu que a igreja havia se desviado da sua doutrina. E a pergunta que os reformadores faziam naquela época também nos vale para hoje. A pergunta deles era essa aqui, ó: como é que nós podemos reconhecer uma igreja verdadeira? Quais são as marcas de uma igreja verdadeira? Seria a Igreja Católica Apostólica Romana do século XVI uma igreja verdadeira? E aí eu quero trazer para os nossos dias: quais são as igrejas verdadeiras hoje, nesse mercado da fé? Quando você liga a sua televisão, quando você anda pelas ruas afora, você vê, quando eu morava em Belo Horizonte, fazia seminário, numa rua tinha 12, 15 igrejas numa rua só, com vários nomes, com vários gostos, com vários tipos, que tinha ali numa rua só. Como é que de fato nós podemos identificar uma igreja verdadeira? É bom dizer, queridos, que a Bíblia fala sobre falsas igrejas. A Bíblia fala sobre falsos pregadores. A Bíblia fala sobre tudo isso. Para os reformadores, queridos, daquela época, responder essa pergunta, não havia dúvidas para eles. Se a palavra de Deus não fosse pregada de forma cristocêntrica, essa era uma falsa igreja. Os reformadores levantaram essa bandeira como a marca da sua igreja, a marca da igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira tem Cristo como centro da sua mensagem. Apenas doutrinas falsas, queridos, só vão ser colocadas para fora no dia em que Cristo for o centro da nossa pregação e o centro da nossa vida. Você pode frequentar uma igreja, você pode ir em templos, você pode se reunir com grupos, você pode fazer o que for. Mas uma das marcas de que esse local, aquelas pessoas, quando se ajuntam, é se Cristo está sendo pregado ali, com fidelidade às Escrituras. Para os reformadores do século XVI e para nós, a pregação das Escrituras, queridos, tendo Cristo e tendo a sua obra como a sua mensagem central, é uma das suas marcas mais importantes. As pessoas podem ter a Bíblia. O pregador pode usar a Bíblia. Ele pode usar textos bíblicos. E mesmo assim não ver Cristo. E mesmo assim as pessoas não perceberem Cristo na sua mensagem, na obra de Jesus. E é essa igreja que eu quero fazer parte. Uma igreja cujo Cristo, nosso Senhor Jesus, o que Ele fez, quem Ele é, a sua morte, a sua ressurreição, o seu poder, seja a mensagem central das Escrituras. Martinho Lutero, no século XVI, ele dizia o seguinte, eu até projetei aqui, para você me acompanhar nessa leitura. Ele dizia assim: a palavra de Deus é indispensável para a nossa vida espiritual. A alma pode dispensar todas as coisas, menos a palavra de Deus. Se ela possui a palavra, é rica e nada lhe falta, visto que essa palavra é a palavra da vida, da verdade, da luz, da paz, da justiça, da salvação, da alegria, da liberdade. Assim é porque a palavra se centraliza em Cristo. Daí a necessidade de se pregar Cristo com base na palavra. Pois pregar a Cristo significa alimentar a alma, torná-la justa, libertá-la, salvá-la, se ela crer na pregação. A saúde, queridos, da sua vida espiritual, a saúde de uma igreja cristã depende da pregação da palavra, depende do ensino da palavra. Negligenciar a pregação centralizada em Cristo é nós permitirmos que nós possamos continuar vivendo nas trevas. Se Cristo não for pregado, você vai continuar atolado nos seus pecados, você vai continuar andando do mesmo jeito, você vai continuar anos e anos sem haver mudança alguma. Como estava acontecendo, queridos, na época da Reforma Protestante, também tem acontecido nos nossos dias, aos borbotões,
Ainda mais hoje, que igreja se tornou um comércio, queridos. Se tornou um comércio. Um comércio. É triste dizer isso. A igreja não é nada disso. Mas tem se tornado um comércio. As pessoas estão vendendo bênçãos uma atrás da outra e se beneficiando com isso. A Bíblia, querido, só para te adiantar, não é um livro que fala sobre mim, sobre você. A Bíblia é um livro que fala sobre Jesus. A Bíblia é um livro que fala sobre o que Deus fez para nos resgatar. Se a igreja de Jesus e não Cristo, presta atenção, se não for Cristo o centro da nossa devoção, a decadência espiritual e moral vai tomar todas as áreas da sua vida. A minha pergunta é, de onde é que Lutero e os reformadores compreenderam que para uma igreja ser verdadeira, uma igreja ser bíblica, era precisa ser cristocêntrica? Eles olharam nas Escrituras, e é o texto que eu quero pensar com você, para a gente pensar nessa noite. 1 Coríntios capítulo 2, de 1 a 5. Eu vou ler os ímpares, por favor, leia os pares. Onde é que Lutero tirou que de fato uma marca da igreja é a sua pregação bíblica centrada em Jesus? 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Esse texto, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5, nos ensina qual que deve ser o ponto central da mensagem da igreja verdadeira. Cristo e não o homem. Não sei se vocês estão reparando, queridos, mas a maioria das pregações hoje são centralizadas no homem. É no querer do homem, na vontade do homem, nos sonhos do homem, nas realizações do homem, na prosperidade do homem, nas bênçãos do homem, na cura do homem. É tudo no homem. A maioria das pregações hoje são centralizadas na pessoa. O culto ele não é mais cristocêntrico, ele é antropocêntrico. Parece que os pregadores estão para satisfazer o seu público. E ao invés de alimentá-los com a palavra de Deus, apontando para Cristo e o que Ele fez, aponta para o homem e para a sua necessidade. O que Paulo já vai começar a nos dizer de forma muito clara, que uma igreja, para ela ser uma igreja bíblica, ela precisa ser centrada em Cristo, centrado na mensagem de Cristo. Paulo começa dizendo aí, eu quando fui ter com vocês, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo já começa a jogar por terra que nenhum pregador pode se arrogar superioridade. Nem mesmo ele fazia tal coisa, nem mesmo o próprio apóstolo Paulo se utilizava disso. Paulo não fazia desse tipo de artifício para poder usar as pessoas e pegar as pessoas. Ele não estava apoiado na sua sabedoria ou na sua eloquência. Para Paulo, isso poderia obscurecer a mensagem central que é Jesus Cristo, a mensagem de uma igreja que eu quero fazer parte dela, a mensagem de Jesus que muda o ser humano, que muda o coração do ser humano, que traz vida. É Cristo e não o homem. É Cristo e não o homem. Paulo então, logo abaixo ele acrescenta, eu proclamei o testemunho de Deus. Resolvi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Na época do apóstolo Paulo, queridos, quando ele escreveu isso, a escritura que ele tinha na mão era o Velho Testamento. E o que Paulo está dizendo aqui, que quando ele pregava a partir do Velho Testamento, ele dizia, nada sabia, mas tão somente Jesus Cristo. Não sei se os amigos reparam. É bom a gente passar para reparar. A maioria das igrejas, podem reparar, que elas utilizam desses recursos de ficar fazendo
campanha miraculosa, de ficar levando o cara à prosperidade. A maioria dos textos são do Velho Testamento. E a maioria dos textos você não vê Cristo ali. Você vê a vontade do homem ali. Paulo não pregava assim. Quando Paulo abria as Escrituras, ele via Cristo no Velho Testamento. Porque é a mensagem central da Bíblia. E uma igreja de fato verdadeira, é essa a sua mensagem. Paulo havia compreendido, queridos, que toda a Escritura apontava para Jesus e para a sua salvação, tanto o Velho Testamento, como no nosso caso, no Novo Testamento. Cada sacerdote, cada profeta, cada rei, estava lançando luz para aquele profeta que viria, que é Jesus, para aquele rei que viria, que é Jesus, para aquele sacerdote que viria, que seria Jesus. Apresentar a Bíblia, queridos, em toda a sua totalidade, era pregar a Cristo como tema principal da mensagem da Bíblia. A igreja que eu quero fazer parte, a igreja que para mim é verdadeira, é que tem Cristo e a sua obra como tema principal. Não é a vontade do homem, não é uma palestra motivacional para levar o homem ao sucesso, não é um show, não é um espetáculo, não são palavras de homens, não é um discurso bonito de autoajuda, nem são discursos que enaltecem a capacidade do homem, dizendo assim: faça que você consegue se aproximar de Deus e ser amado por Deus. Não. A mensagem que Paulo está dizendo, que ele sempre pregou e viu nas Escrituras, é Cristo e tudo o que Cristo é e fez. É isso que a gente encontra. Porque, queridos, é só Jesus que tem o poder para transformar você, meu amigo. É só Jesus que tem o poder de fazer um milagre no ser humano. É só Jesus que tem o poder de tirar o homem das trevas e levar para a luz. É só Jesus que tem o poder de abrir os olhos dos homens e perceber que eles são pecadores. É só Jesus. Nos tempos de Paulo, querido. E aí Paulo está pregando para a igreja de Corinto, povo que gostava de sabedoria. A retórica era algo que eles mais valorizavam. Eles gostavam desses oradores. Paulo não dá muito assunto para isso. Paulo não usa desses argumentos, não usa desses dispositivos para falar para aqueles crentes de Corinto. Ele não se apoia na tese do orador. Para Paulo sempre havia somente um tema: Jesus. Onde quer que vamos, nas Escrituras, Jesus é o assunto principal. Jesus é o assunto principal. Como eu disse no começo, a Bíblia fala de Jesus, queridos. Pregar o Evangelho, queridos, não é a gente proferir discursos bonitos, edificantes, bem conduzidos. Não, nem essa ideia de ficar dando testemunhos. Mas o que Paulo está dizendo aqui é testemunhar daquilo que Cristo Jesus fez pela salvação do homem. Uma vez eu vi nessas televisões malucas, aí, nesses programas malucos, a mulher falando assim, o cara falou assim: dê o seu testemunho. Eu era curado, eu era pobre, de marré, andava num fusquinha, nada contra o fusquinha, Nicolau, por favor, não é verdade? E aí tal, agora não, agora eu tenho um carro do ano. Aí eu fui falando, como é que você... Não, eu tinha uma empresa, agora tem 3 carros, aí embora. Aí apareceu uma senhorazinha muito simples, deu o seu testemunho e falou assim: filho, eu estava perdido, eu não conseguia enxergar que eu estava longe de Deus, eu estava perdido dos meus pecados, mas eu me arrependi e criei, Jesus me salvou. Aí o pastor falou assim: conta o seu testemunho, isso não vale, isso não tem valor nenhum aqui não, eu quero que você conte a bênção. Que loucura não estão vivendo, meus amigos. A maior bênção que tem é a pessoa nascer de novo. Que adianta, querido, você tem um monte de coisa aqui e você já começar a experimentar o inferno em vida aqui. Que adianta esse negócio? É por isso que para Paulo a mensagem central era Cristo. É fundamental, querido, que nós nos lembrarmos que a história de Jesus e sua obra, ela nunca se repete. Não é algo chato e enfadonho. Toda a Bíblia fala sobre isso, quando fala de Jesus, porque em Jesus os recursos não se esgotam, em Jesus todo o conhecimento não se esgota, em Jesus todo o amor não se esgota em Jesus. Paulo então aqui, queridos, ele deliberadamente, ele exclui da sua pregação tudo, a oratória, a carisma, os milagres, os testemunhos, exclui tudo. Para Paulo só tinha uma coisa: Cristo e este crucificado.
Você quer saber qual que é uma igreja séria, querido? Preste atenção no conteúdo da sua mensagem. Se a mensagem está focalizada no pregador, se a mensalidade está focalizada no homem, ou se está focalizado em Cristo. Veja bem o que ele diz no versículo 2. Diz aí, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo tomou a resolução de saber que tão somente Jesus Cristo, que é tanto o poder de Deus como a sabedoria de Deus, é o que Paulo disse em 1 Coríntios, no texto anterior, que eu vou convidar você a ler comigo, 1 Coríntios, no texto anterior, do capítulo 1, versículo 21 a 24. Por favor, vamos ler aqui. Eu vou ler os ímpares. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. É interessante aqui, porque Paulo, quando ele fala que uma igreja verdadeira, ela é cristocêntrica, eu creio que Paulo está pensando não é só na mudança de vida do ser humano. Paulo está pensando muito mais do que isso. Ele sabe que a mensagem de Jesus, quando ele é pregado, quando Cristo é pregado, não são só as pessoas que mudam, a cultura da pessoa que ela vive muda. Não é só a pessoa, é a cultura em volta dela. A cruz tem poder para transformar tudo isso. Meus amigos, toda geração tem uma idolatria que controla essa geração, que escraviza, que cega, que domina essa geração, que afasta a geração do único Deus, que cega as pessoas. Toda cultura em todo tempo tem isso. Por um lado, aquilo que nós chamamos é a visão de mundo das pessoas, é a narrativa da cultura das pessoas, que molda a sua identidade, molda as suas escolhas, molda o seu pensamento, molda a sua maneira de viver daquela sociedade. Então o evangelho não muda só a pessoa, o evangelho é para mudar a cultura a qual a pessoa está também envolvida e acreditando. No tempo do apóstolo Paulo, queridos, haviam duas culturas dominantes, Paulo vai dizer nesse texto aqui. Havia a cultura grega e havia a cultura judaica. E eles idolatravam algo que os escravizava e os cegava. Os gregos gostavam da filosofia. Os gregos gostavam do pensamento. Eles gostavam da arte, das realizações intelectuais. Já os judeus não. Os judeus, eles queriam poder, eles queriam habilidade prática sobre o pensamento do discurso. Paulo, então, quando ele diz nesse texto, ele desafia essas duas narrativas culturais, e ele desafia com a cruz de Jesus. Para os gregos, a salvação que não viesse através do uso do pensamento, através do uso da filosofia, não valeria absolutamente nada. É interessante que a gente encontra pessoas assim até hoje. Não, se você não me convencer, não, se você não me provar por A e B, eu não acredito. Mesma coisa do tempo de Paulo. Mas Paulo diz que o oposto da sabedoria é loucura. Para os judeus, queridos, uma salvação que não viesse através do poder, porque os judeus aguardavam que alguém destruísse o império romano, que não viesse através desse poder libertador para derrubar os romanos, não seria salvador para eles. Portanto, um salvador crucificado era o oposto da força, era uma pura fraqueza. O que Paulo faz então? Paulo usa o evangelho para confrontar aquela cultura idólatra, que colocava confiança nessas coisas. Nossa cultura, queridos, também tem os seus ídolos, que eles precisam ser desafiados. Quer ver uma questão simples? Tem muita gente que acredita que enquanto não tiver uma posição social, a vida não vale a pena. É a cultura, é a narrativa cultural que está dominando essa pessoa. Tem muita gente que pensa, se não for a beleza não resolve, se não for a fama. Isso são os ídolos da nossa cultura, que vão escravizando e cegando as pessoas.
No entanto, querido, depois de desafiar aquela cultura, o apóstolo Paulo, então, traz algo central na sua mensagem. Paulo diz assim no texto que nós lemos: você quer sabedoria, grego? Paulo diz: eu vou mostrar para você qual é a sabedoria. Olhe para a cruz. Na cruz, toda a sabedoria de Deus está demonstrada na cruz. Como é que Deus pode salvar gente como nós? Olhe para a cruz. Ele usou toda a sua sabedoria em Cristo Jesus. Ele foi o justo e o justificador daqueles que têm fé nele. Na cruz, Deus demonstra a sua sabedoria para os gregos. E para os judeus que estavam esperando força, Paulo estava dizendo força e poder. Paulo estava dizendo: olhe para a cruz. A cruz não faria poder possível para Deus, para derrotar os maiores inimigos mais poderosos da nossa vida: o pecado, a morte, a culpa. Na cruz, Jesus destrói essas coisas, queridos. Paulo está dizendo: a cruz, a mensagem da cruz, é tanto sabedoria de Deus quanto poder de Deus. É o que Paulo está esclarecendo aqui nessa narrativa cultural daquele tempo. Ele confronta cada uma dessas idolatrias. Os gregos, eles eram soberbos, arrogantes, enquanto que os judeus buscavam retidão. E Paulo fala: as duas estão perdidas, você precisa olhar para a cruz. Tudo é pecaminoso, tudo é destrutivo. Queridos, em nosso tempo, nós encontramos pessoas na mesma situação. Nós encontramos pessoas que ainda continuam confiando nas suas boas obras. Elas continuam confiando que se conseguirem isso ou aquilo, elas estarão salvas e seguras e Deus vai aceitá-las. Elas continuam assentadas sobre o seu orgulho e sobre as suas realizações pessoais. Paulo desafia não só os gregos e os judeus, dizendo para a gente olhar para a cruz e dizendo: é só Jesus e este crucificado, é só Ele que pode mudar a situação do homem. Cada um de nós que estamos muitas vezes atolados até o pescoço com idolatria, que nos enganam e nos cercam, sejam elas de que espécie for, seja ela dinheiro, seja ela poder, seja ela status social, seja ela sucesso, beleza, corpo ideal, todas essas idolatrias, a cruz desafia todas. Enquanto as pessoas estão confiando nessas coisas para sua própria segurança e salvação, Paulo diz: olhe para a cruz. Para Paulo, a aspiração mais profunda da nossa vida só pode ser cumprida na cruz, pois Jesus, meus amigos, é a verdadeira sabedoria, Jesus é a verdadeira justiça, Jesus é o verdadeiro poder, Jesus é a verdadeira beleza. É por isso, queridos, que a pregação de Paulo era somente essa: Cristo e este crucificado. Marquinhos, você pode conversar com o cara mais intelectual da cidade de Tabira. Você pode conversar com um cara que tem 3 doutorados nas costas. Você pode conversar com o homem mais rico dessa cidade. Você pode conversar com um político mais expert do planeta. A situação dele diante de Deus, só quem resolve é a cruz. A mensagem da cruz. Por isso, queridos, a igreja que eu quero fazer parte dela é uma igreja que tem Cristo como centro da sua pregação. E este crucificado. Eu li uma história de um pregador que ele estava lidando com um casal, e esse casal havia acabado de perder o seu filho, seu único filho, que acabara de nascer, recém-nascido, acabou morrendo. E aí aquele pastor resolveu visitar aquele casal, que não era da sua igreja, depois de encontrar aquele casal na sua casa, e depois de marcar o culto em memória, em despedida daquela criança, mais à frente, ele encontra aquele casal e começa a conversar com eles. E aquele casal só tinha uma pergunta na cabeça: por quê? Por que que Deus pôde permitir uma coisa dessas com a minha casa, com a minha família? Por quê? Num primeiro momento, queridos, o pastor, a única coisa que pode fazer é consolar aquele casal. Mas mais à frente, continuando a conversar com aquele casal, resolveu visitá-los e percebeu que aquele casal não estava preparado para pensar sobre um dos temas mais complexos dos nossos dias, que é o problema do mal, é o problema do sofrimento do mundo. Ele percebeu que aquele casal passou anos e anos numa igreja,
anos e anos ouvindo mensagens naquela igreja, anos e anos ouvindo a mensagem, mas nunca ouviram a mensagem do Evangelho. E quando acontecia uma tragédia na vida deles, eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam nada sobre a cruz de Cristo. Eles eram jovens de boa aparência e bem de vida, mas eles não conseguiam fazer nenhuma conexão com a mente deles, de que eles estavam traduzindo a religião deles como puro sucesso, e eles não conseguiam perceber outras questões mais sérias na vida, quando o sucesso daquele casal acabou, e eles perceberam que o seu filho havia sido levado, e eles caíram na pior. O que eles fizeram foi abandonar a Deus, o que eles fizeram foi abandonar a igreja. E aí esse pastor chegou a uma conclusão de que muitos sermões hoje estão sendo pregados e estão dizendo: tudo é melhor com Jesus. Jesus é como se fosse assim, aquele refrigerante que tem que acompanhar a minha pipoca para me assistir meu filme. Ele tem que dar um prazerzinho assim legal. É só isso que serve Jesus. Para aquele pregador, vários sermões são pregados somente para dizer como é que você tem que superar a sua ansiedade, como é que você tem que vencer a sua depressão. Não que não possa ser tratado esses temas, queridos, mas a grande questão é que às vezes passamos anos e anos numa igreja e ainda não entendemos o Evangelho. Às vezes passamos anos e anos numa igreja e Cristo muitas vezes não está sendo pregado ali naquela igreja, como Paulo disse. Esquecemos de que Deus não só nos deu o seu Filho para que nos tornássemos pessoas melhores, mas que nós pudéssemos nos tornar pessoas santas, pudéssemos nos tornar a sua igreja. A cruz, meus amigos, precisa ser pregada, ela precisa ser ouvida diante de um pano de fundo tão sombrio como o nosso, diante da morte, diante da tragédia, diante da fome. A glória da cruz, ela precisa vir diante de situações como essa, e é ela que cresce e nos traz esperança de salvação em momentos difíceis da nossa vida, traz esperança para a gente encarar todos os momentos da nossa vida. É a cruz, queridos, porque a cruz sempre diz para mim assim, eu sempre falo isso quando eu vou em algum velório, eu sempre falo isso: querido, talvez eu não tenha uma resposta para o seu problema, para a sua perda, porque você perdeu o seu filho, perdeu o seu pai, perdeu o seu parente, e você está aqui chorando. Mas quando eu olho para aquela cruz, eu sei que Deus me ama. Ele me ama, Ele cuida de mim. Pode estar acontecendo isso para mim, tratar a minha alma, tratar o meu coração, mas Ele me ama. Quando a cruz não é pregada, querido, as pessoas não sabem o que fazer diante das tragédias. Elas não sabem o que fazer diante das perdas e das dificuldades. Elas não sabem nem viver direito. É por isso que Paulo está dizendo para pregar Cristo. Paulo, queridos, ele não pregava um texto, a menos que esse texto pudesse falar sobre Jesus. E Paulo nunca usou Jesus como um mero exemplo. Para Paulo, Jesus é o Salvador. Para Paulo, Jesus é o Filho de Deus encarnado. Para Paulo, Jesus é o Deus entre os homens. Veja o que ele diz no texto anterior, aquele que nós lemos, 1 Coríntios 1, versículo 30. Diz aí, Cristo Jesus, que se tornou para nós nossa justiça, santidade e redenção. Paulo, queridos, ele via Cristo como a chave para a gente entender as Escrituras, entender o texto bíblico. Esse deve ser o principal aspecto de uma pregação e de uma igreja que eu quero fazer parte dela. Não é usar a Bíblia para enganar as pessoas, ficar contando historinhas bíblicas para dizer que o pregador é o cara, que você consegue vencer os gigantes da sua vida se você for como Davi que venceu. Basta você ser como Davi que você vai conseguir vencer as dificuldades da sua vida. Isso não é a mensagem em Cristo, queridos. Isso é uma mensagem que fortalece a vontade humana, mas não aponta para a cruz, não aponta para Jesus, não diz quem é Jesus e o que Ele fez. Na verdade, Paulo, queridos, ele vê Cristo como a chave para fazer com que a palavra de Deus more no coração e nos convença, de fato, de quem nós somos e de quem é Deus. Veja bem o que ele escreve novamente no versículo 1, quero que você leia comigo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria.
para Paulo, à primeira vista, parece argumentar contra o uso de qualquer artifício que a gente possa usar na pregação. Mas não é bem isso que Paulo vai dizer. Paulo era um homem muito sábio. Ele usou a lógica, ele usou o argumento, ele usou a retórica. Se você perceber, quando Paulo, nas suas pregações em Atos, ele fala sobre isso. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11, o texto que ele diz assim, que ele persuade os seus ouvintes. Olha o que diz aí. Ele não tem estratégias para mudar a mente das pessoas. Veja bem o que diz o versículo 11 do capítulo 5, 2 Coríntios. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Paulo usa também a sua capacidade de persuasão. O que Paulo quer dizer no texto que nós lemos, por eloquência, não usar eloquência, não usar linguagem de sabedoria. Paulo, na verdade, não queria intimidar as pessoas, coagir as pessoas, não era isso, usando a força da sua personalidade, usando declarações geradoras de aplauso, para poder convencer as pessoas e mudar o coração das pessoas, usar o seu orgulho ou amedrontar as pessoas. Não sei se vocês repararam, queridos, mas tem pregações que amedrontam as pessoas, amedrontam mesmo, e coloca o cara numa situação difícil, porque parece assim, se ele não der, coitado dele, está perdido. Se ele não fizer a oferta tal, coitado que ele está perdido. Paulo não usava essas técnicas, ele não sobrecarregava o público com show verbal, de destreza, de inteligência, de erudição. Paulo não fazia isso para manipular as pessoas. Para Paulo só cabia uma coisa: Cristo e este crucificado. Era isso que Paulo considerava. Para Paulo, ele não formulava base para poder levar os seus ouvintes a conhecer mais de Deus, usando a sua oratória. O que Paulo pensava de forma muito clara, e o que ele queria é que aquelas pessoas, os seus ouvintes, pudessem ter uma fé mais firme, ter um amor mais firme em Jesus, uma esperança mais forte em Cristo Jesus. Para Paulo, queridos, a igreja verdadeira não usa a pregação e a mensagem para enganar as pessoas. É triste eu dizer isso, é triste. Mas como tem pregações que enganam as pessoas? Como tem? E, gente, não é só gente simples, não. Não é só gente que não sabe, não tem uma compreensão direita. Não, não é não. Porque o orgulho está agarrado no coração humano, a ganância está agarrada no coração humano. O que às vezes são pregações que a mensagem é para jogar poder sobre o orador, para dizer que eu assisti esse desenho, né? O Gleick também assistia comigo, né? Eu tenho uma força, eu sou o cara, o He-Man, eu faço e aconteço. Não é essa a intenção da mensagem da pregação. Mostrar ao homem a sua capacidade, dizendo quem ele é, só porque ele é um cara mais carismático, mais cômico, e ele vai poder enganar as pessoas usando as suas técnicas. Paulo diz, não, é Cristo, queridos, o foco é Cristo. Paulo insiste, queridos, que a mudança no homem não deve acontecer através de engenhosidade humana, mas somente através da demonstração de poder do Espírito. Olha o versículo 3 e 4, leia comigo, por favor. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que Paulo quer dizer aqui para nós, queridos, que por meio de prova transparente, trazida poderosamente através do Espírito Santo. O que isso significa? Paulo vai dizer em outros textos que o Espírito é definido de forma cristológica. Nessa passagem, Paulo fala do Espírito singelo, que aponta para além de si mesmo, aponta para a obra de Cristo Jesus. Nesse texto aqui, queridos, Paulo até mesmo se compara ao Espírito Santo. Que o papel do Espírito Santo, queridos, um dos papéis mais importantes do Espírito Santo é como um papel do holofote. É como essa luz aqui em cima de mim. Vocês não estão vendo onde é que está vindo essa luz. Porque o papel não é jogar, vocês verem um holofote. Então o Espírito Santo tem o ministério do holofote. O ministério do holofote significa que ele vai apontar para Cristo e aquilo que ele fez. Não é apontar para si mesmo.
é para apontar para a glória de Cristo, para a beleza de Cristo. É isso que o apóstolo João vai dizer lá em João capítulo 16. Qual que é a igreja, queridos, que eu quero fazer parte? É uma igreja onde Cristo e a sua obra é pregada como central e não o homem. O culto que agrada a Deus não está centralizado no homem, não está centralizado na equipe de louvor, não está centralizado numa cantora muito, né? Porque hoje parece que os cultos viraram um show à parte, não é verdade? As pessoas vão para assistir um espetáculo como se eu fosse assistir Cruzeiro em final do Brasileiro. As pessoas vão para assistir um espetáculo, né? Elas querem alguma coisa. Queridos, às vezes as pessoas vão e falam assim: meu Deus, eu quero saber onde está Cristo e o que Ele fez. Se ouve de tudo, se estimula as pessoas a tudo, porque o culto muitas vezes é centralizado no homem. O culto que agrada a Deus é centralizado na pessoa de Jesus. Deus é quem deve ser adorado e não o homem. A igreja, queridos, no período da reforma, voltou a ter vida, porque a pregação voltou a ser centralizada na obra de Jesus. A reforma só aconteceu porque aqueles homens tiraram o púlpito que estava do lado, assim no canto, e colocaram o púlpito no centro, dizendo: aqui é a pregação do Evangelho que vai mudar a vida do ser humano. Foi o que os reformadores fizeram, porque o púlpito ficava de escanteio. Trouxeram a Bíblia e colocaram no centro, porque uma igreja séria, como eu falei domingo passado, a Bíblia é central, queridos. A Bíblia é central. A pregação para Paulo não era, como já dizia Charles Spurgeon, né? Não era para entreter bodes, mas era para alimentar ovelhas. A intenção de Paulo é levar cativo o pensamento do homem à obediência de Cristo. É levar as pessoas a uma mudança de vida. É transformar a cultura com o poder da palavra de Deus. Mas se Cristo não for pregado, queridos, nós vamos continuar do mesmo jeito. Não vai mudar absolutamente nada. E é isso que Paulo fala aqui com a demonstração do Espírito e de poder. Agora preste atenção. Não é só citar o nome de Jesus, não. Não é isso que Paulo dizia nas suas pregações, não. Paulo está dizendo que é demonstrar a grandeza de Cristo. É revelar Cristo em todo o seu louvor e a sua adoração que Ele merece. Se nós fizermos isso, queridos, o Espírito Santo vai nos ajudar, porque essa é a missão dele no mundo. Veja bem o versículo 5 para a gente encerrar. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quando eu vejo esse texto, sabe, Felipe, meu coração dói, porque tem tanta gente que apoia a sua fé em homens. Em homens. Coloca a sua fé na capacidade do homem. Eles vão atrás do homem, porque ele faz, porque ele acontece. Filas e filas de pessoas vão atrás do homem. Paulo está dizendo: queridos, a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A intenção de Paulo era para que a sua igreja não se apoiasse em inventices humanas, em mentiras, em ilusionismo cristão, em espetáculo humano, em falsidade, em enriquecimento, em bem-estar, em prosperidade, mas se apoiasse no poder de Deus. Não sei se os amigos reparam, mas hoje praticamente não se prega mais. O que se faz é dar testemunho. Isso não é pregação, queridos. Isso não é expor as Escrituras e falar de Cristo. Não, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus e Cristo no centro, e a sua obra no centro, e não o homem. O famoso pregador britânico, né, Spurgeon, do século XIX, conhecido como príncipe dos pregadores, ele foi ousado na sua insistência de que cada sermão deve exaltar Jesus, para que os ouvintes possam ver Jesus. Essa é uma igreja séria, queridos. Spurgeon reclamou que muitas vezes ele ouviu sermões, ouviu muitos aprendizados, pessoas com fino falar, pessoas com uma boa oratória, ouviu tudo isso, falaram sobre a verdade moral, falaram sobre o bom comportamento, para ser uma boa esposa, para ser um bom filho, para ser um menino obediente, para ser assim, só não apontaram para
Cristo, não falar uma palavra a respeito da obra de Jesus. Aqui está o que ele diz sobre esse tipo de pregação. E é interessante que Spurgeon faz uma jogadinha interessante. Olha o que ele diz aqui. Ele usa o texto de João 20:13. Ele diz aí, ó: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ou seja, às vezes pessoas passam anos e anos na igreja e elas nunca ouviram falar sobre o que Cristo é e o que Ele fez, sobre o seu poder. Nunca ouviram falar sobre o Evangelho. A menos, queridos, que a mensagem da igreja seja centralizada na obra de Jesus, ao invés de um conjunto de histórias, de testemunhos, de bons conselhos, as pessoas nunca vão conhecer a Deus, nunca vão entender o amor, nunca vão obedecer a palavra de Deus, vão continuar cegas, vão entrar na igreja cega e vão sair cegas, vão continuar sobre as garras de Satanás, vão continuar na ignorância espiritual sobre Deus e sobre a sua graça e sobre o seu amor. Se de fato Cristo não for pregado, queridos, as pessoas vão continuar confiando nelas mesmas, porque é só a cruz que quebra isso. Eu já mostrei esse vídeo e eu não canso de ver esse vídeo. Eu queria mostrar para vocês, para a gente encerrar, para a gente entender melhor qual que é a igreja que eu quero fazer parte. Por favor, Douglas ou Paulinho. Você me enganou, Paulinho. Está sem som. Eu não me canso de ver esse vídeo. Não me canso. Estava tudo ok, nós testamos, né, Paulinho? Série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto, que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há
Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. As pessoas normalmente elas leem a Bíblia, elas gostam da história de Davi, da história de José, da história de Jó, da história de Moisés. Mas aquilo aponta para algo muito maior do que esses homens, aponta para Cristo, aquilo que Ele fez na cruz. É interessante, queridos, que tem muitas igrejas que usam essas narrativas, essas histórias, para fortalecer ainda mais o homem, o seu orgulho e a sua força. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo, como Paulo disse em Coríntios, como os outros pregadores sempre disseram, que a Bíblia fala de Jesus. Sabe por quê, queridos? Você precisa dele. Sem Jesus você está perdido. Sem a morte de Jesus na cruz, você vai continuar escravo dos seus pecados. Você vai continuar afastado de Deus. E no dia que você morrer, você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe para onde você vai. A Bíblia, como esse videozinho nos mostra, é uma narrativa que aponta para Jesus, para a sua obra e para a sua salvação. A igreja que eu quero fazer parte, meus irmãos, é uma igreja cristocêntrica em sua pregação. Não é o homem, não são milagres, não são testemunhos, não é um show, não é um exibicionismo, mas é Cristo exaltado, é Cristo crucificado, é Cristo é sua obra e Cristo é sua graça. Uma vez alguém me falou assim: não vai na igreja tal não, lá onde o Renato pastoreia, né? Lá nada acontece. Eu quero continuar dizendo que espero que nada aconteça, mas o que eu não deixo de pegar Cristo e a sua obra. Esse é meu compromisso como igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é enganar as pessoas. Uma igreja que eu quero fazer parte é uma igreja que tenha Cristo na sua mensagem central. E que os seus membros, que os seus ouvintes, eles de fato tenham Cristo no seu coração, tenham entregado a sua vida a Cristo e vivido de fato o Evangelho aqui nos nossos dias. Eu queria convidar você curvar sua fronte. Queria orar por a sua vida. Deus, eu peço ao Senhor nessa noite para que o Senhor visite o nosso coração. Às vezes já ouvimos, tudo que eu falei nós até já sabemos. Muitas vezes. Às vezes já conhecemos tudo isso. Mas Deus, se a mensagem do Evangelho, se a mensagem da cruz não se tornar mais clara no nosso coração e na nossa vida, nós vamos continuar fazendo as mesmas besteiras que sempre fizemos. Nós vamos conseguir viver a verdade do Senhor aqui. Nós vamos conseguir viver, Deus, o que o Senhor tem para o seu povo aqui. Nós não vamos conseguir experimentar o reino de Deus aqui, nos preparando para um dia encontrar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos de conhecer a Cristo e aquilo que Ele fez. É o que Paulo estava dizendo para aqueles intelectuais de Corinto, para aqueles homens sábios de Corinto, para aqueles judeus de Corinto. Estava dizendo, Deus, e dizendo para nós, que uma igreja, Deus, ela precisa ter a sua mensagem centralizada na obra de Jesus. Centralizada naquilo que Jesus fez. A nossa vida só vai mudar a partir do momento que Jesus for central na nossa vida. A partir daquilo que Cristo fez for central na nossa vida. A cruz, por um lado, ela nos envergonha, porque ela tira a nossa máscara. A cruz, por um lado, nos diz de forma muito clara que ninguém merece Deus, ninguém merece o céu. A cruz diz, por um lado, que nós somos pecadores imundos, imorais diante de Deus, que nós estamos sujos diante de Deus. É o que a cruz diz. É isso que a cruz aponta, por um lado, a nossa miséria espiritual, a nossa vida podre espiritual, mortos em delitos e pecados. Mas a cruz diz outra coisa. A cruz diz que Deus nos amou e enviou o seu único filho
para que morresse naquela cruz e morresse no lugar desses que reconhecessem que de fato merecem a cruz. A cruz nos mostra o profundo amor de Deus pelo ser humano, mostra a sua graça, mostra o seu poder. Deus não deixa o nosso coração ser enganado com outra coisa. Não nos torne meramente religiosos, ó Deus. Pessoas que um dia ouviram essa mensagem, mas hoje vivem apoiadas nas suas boas obras, para achar que são pessoas que vão ser aceitas por Deus. Deus, tem misericórdia do teu povo, e nos visite, Deus, nessa noite. Traga a tua graça sobre nós, abra o nosso entendimento, ó Deus, para a compreensão da tua palavra, e para a gente viver a partir da tua palavra. Que a cruz, ó Deus, se torne central em nós, aquilo que Cristo fez, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Deus, a igreja que eu quero fazer parte, Deus, é a igreja que Cristo Jesus é pregado. Tudo está nele, Pai. Então nos ajude, Deus. Aumente a nossa fé no Senhor e tenha misericórdia de nós. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos para se colocarem de pé nesse momento.